Agora vamos, agora para valer. Tchan, tchan, tchan. Quando são 10h25. Atenção, atenção, vai começar nossa programação. Vamos nessa. Então, Mariana, maior prazer poder participar dessa sua proposta acadêmica. É sempre muito honroso e prazeroso também, né? Como muita gente já sabe, eu sou Mara Régia, carrego essa flor símbolo da Amazônia no nome. Acho que isso sempre foi uma premonição por parte de minha mãe, né? Porque ela não tinha por que colocar essa Régia no meu nome. E isso facilita muito a minha vida na Amazônia, né? Eu me formei em publicidade, tive umas incursões pelas artes plásticas quando morei em Londres, nos anos 70, e voltando ao Brasil, em 78, fui para a UNB, onde eu concluí o curso de publicitária e me formei também em jornalista, né? E, a partir dali, eu comecei a trazer... Quer dizer, não, a gente não começa nada, né? A gente é levado. E foi na UNB que eu tive a informação de que o governo ditatorial, bom que se diga, né, estava criando uma emissora para falar para a Amazônia, porque era preciso integrar para não entregar. E aí um amigo insistiu muito, vai lá, faz um teste, papapá. Eu falei, não, que a gente fazia um curso de teatro com o Geraldo Moraes, na UNB, que era o professor de cinema, né? Eu gostava, sempre tive uma personalidade assim, muito espontânea, é, até alegre demais. Então, ele disse, eu tenho certeza que você vai se dar bem nesse negócio lá, vai lá, rádio, mulher. Eu falei, poxa, mas eu só entrei no estúdio de rádio durante período de estudos, né? Sim, visitas rápidas, eu não tenho familiaridade com a Amazônia, muito menos, conheço nada, nunca fui nem ali, ó, em Belém do Pará, que é um lugar tão procurado, né, turisticamente por tanta gente. Mas eu sei que aquilo ficou na minha cabeça, e eu fui, fiz um teste. Ao passar por aquela porta, eu acho que meu destino foi traçado, porque, veja, lá se vão mais de... Foi 79, mais de 40 anos, né? Uns 44, por aí. Então, eu, em 3 meses, estava absolutamente fascinada por aquele universo, por conta das cartas, dos programas, a voz daqueles ribeirinhos, daquelas pessoas tronco, mulheres, principalmente, que sempre foi meu foco, né? Porque a essa altura eu já era uma feminista de carteirinha, porque em Londres eu tive a oportunidade de consolidar essa minha vocação ativista, né? Então, para ser de resumo mesmo, na Rádio Nacional da Amazônia, eu entro, depois vou para uma licença maternidade, ao voltar, eu fui para a Rádio Nacional do Brasil, depois Rádio Nacional AM, que é onde, em 81, nasce o Viva Maria. E, a partir daí, uma vida, né, de ativismo em prol de uma série de questões, e eu ficava de segunda a sábado no ar por 2 horas. E a história do Viva Maria, assim, acho que muita gente já teve oportunidade de me ouvir falar, mas, sem dúvida, é um marco divisor da minha vida, e é a minha vida, né? Porque, primeiro, trabalhar com mulheres, que é uma coisa muito interessante, sob todos os pontos de vista, né? Ajudá-las, inclusive, dentro da comunicação, a consolidarem espaços, né? A terem ali um direito à voz, a serem, inclusive, as garotas do calendário. Eu não sei se você chegou a ver, na comemoração dos 40 anos do Viva Maria, a gente elegeu
as mulheres que tiveram suas vidas transformadas a partir do programa. Então, da parteira Zenaide, no Acre, passando pelas vítimas de escalpelamento no Amapá, indo até agora ministra Vera Lúcia, ativista do Movimento Negro Unificado, que pilotou muitas vezes os microfones da Nacional, porque nos momentos onde a gente precisava discutir a música do Luiz Caldas, que era fricote, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, a gente convocava o movimento e cedia os microfones para esse debate, inclusive com o próprio Luiz Caldas. E daí a gente fez esse calendário justamente para registro dessas histórias que vão desde, como eu disse, dessas mulheres e meninas. Tem também a Isabelle Maciel, que fez uma tese de finalização de curso a partir do Viva Maria, né? Então, lá estão Dona Raimunda dos Cocos, que é, enfim, uma referência eterna na vida do extrativismo brasileiro. Ela foi a primeira secretária da mulher no Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Foi com ela que nós fomos para a China, lá em Beijing, em 95. Então, muita história para contar, mas nos limites assim do trabalho, quando acontece a Rio 92, o WWF Brasil e a ONG GTA queriam popularizar o conceito de sustentabilidade. Nasce aí o Natureza Viva, que de 92 até hoje me faz também trabalhar essas questões ambientais com muita frequência, né? Quando o Natureza Viva estava no ar, e ele ficou assim até o início da pandemia, né? Depois ele foi tirado da programação, porque é um programa ao vivo aos domingos, e hoje a programação da rádio está automatizada nos domingos, então essa é a desculpa, né? Mas eu até acho um pouco incompreensível como uma emissora pública pode se dar ao luxo de falar para a Amazônia sem ter uma programação voltada para a educação ambiental, que é uma lástima, porque ao longo dos anos 90 e até aqui, eu sempre desenvolvi projetos de capacitação para o uso do rádio, não só para as questões de gênero, mas também para as questões de meio ambiente, porque o Natureza Viva nasce da necessidade do WWF e do GTA falarem sobre o impacto do meio ambiente na vida das mulheres, né? E isso você tem nas pescadoras, a questão da água, a contaminação, a presença de várias doenças derivadas justamente do contato muito longo com as águas, e agora mais poluídas do que nunca, idem com as extrativistas, veneno, e tudo isso no corpo feminino se desdobra, porque é nele que a gente procria. Então, você compromete a saúde das crianças também, né? Então, essa é uma visão que sempre norteou o nosso trabalho. E eu tive, inclusive, um evento que foi dramático nessa questão do agrotóxico, porque eu estava em Lucas do Rio Verde, quando da contaminação pelo agrotóxico paraquat, que o avião que ia levar o secante para o campo acabou despejando esse secante na cidade. Então, toda a população, e depois estudos mais tarde, 3 anos, 4, revelaram que as mulheres que estavam grávidas naquele período tiveram seu leite contaminado, né? Por esse veneno que há muito não é usado nos outros países. E eu fiz, inclusive, durante a pandemia, uma matéria sobre a presença da soja na Amazônia, a contaminação dela, e essa matéria se chama O Avanço da Soja na Destruição das Colmeias na Amazônia. Conheço muito essa região de Belterra, de Santarém, Pará, enfim, e essa matéria, inclusive, na época do governo Bolsonaro, foi censurada, mas eu consegui que ela fosse publicada no Le Monde Diplomatique, também
na BBC, enfim, muitos abriram os espaços, e aí a gente conseguiu veicular essas matérias. Mas se fosse na Nacional, teria um alcance muito maior. Dito isso, eu participei, assim, só para a gente não deixar de fazer o registro, né? Não só dessas empreitadas individuais, como esses projetos de bolsas, né? Porque eu fui bolsista da MacArthur com o projeto Mulher nas Ondas do Rádio, Corpo e Alma Rompem o Silêncio, e também bolsista do Pulitzer, do Rainforest, né? Então, para além disso, né, eu fiz vários trabalhos, não só para o próprio GTA, porque eles fizeram vários manuais e a grande maioria não tem o domínio da escrita, da leitura. Então, o rádio, como sonhou Roquete Pinto, sempre foi um socorro nessa dimensão, né? E aí nós fizemos a tradução radiofônica desses manuais e, aliás, eu sempre fiz, participei de projeto Nordeste com o Unicef, aqui a fitinha chamada e ação, oficina de rádio, jornalismo e educação, que é sempre um caminho que tem, digamos, esse lado, né? Essa cumplicidade. Você não caminha na educação sem a comunicação. E o rádio, por ter essa capacidade de universalizar as mensagens, de ser democrático, todo mundo tem, e não importa onde você esteja. Eu já tive gente me ouvindo até na hora que lava a louça, lá no Igarapé, o rádio cai, aí diz a Maria do Boiadeiro, Maria Régia, já te salvei tantas vezes das águas, que tu cai lá, eu pego o rádio de volta. Então, são histórias assim, absolutas, maravilhosas, que valem a vida. Então, acho que honro o legado de Roquete Pinto na questão do rádio, porque nunca me vi fazendo rádio sem estar absolutamente sintonizada com essas questões de formação e educação. Sem falar do contexto mulher, né? Que aí são várias cartilhas, são vários livros, e são 43 anos, né, de comunicação diária. Então, eu sou uma pessoa viciada, eu sou uma rádio apaixonada, eu acho que eu já disse e repito, o ar que eu respiro, então, noite e dia de noite, não tem sábado e domingo, não tem descanso, mas para mim é uma alegria sempre, um prazer. Linda. Mara, eu queria que você falasse um pouquinho dessa proximidade com os ouvintes, né? Que acho que a rádio permite muito e você também faz muito isso, né? Tem muito essa interação, essa proximidade e tem isso de trazer essas histórias, né? Então, eu queria que você falasse dessa proximidade e do poder de alcance do rádio. A gente tem um privilégio, né? A Rádio Nacional da Amazônia, ela tem um canhão de voz voltada para os 9 estados da Amazônia, legal, né? Pega até uma parte do Maranhão. Tem também uma rede que reproduz a nossa programação para mais de 4.000 emissoras em todo o país. Nós temos um potencial pela rádio de 17 milhões de pessoas, né, para serem atingidas, e isso nos dá não só uma presença constante, né, na vida das pessoas, que precisam, inclusive, do rádio para se orientar. Lá em Riozinho do Anfriso, por exemplo, né, o seu Regis costuma dizer o rádio para nós aqui é bússola e calendário, porque é o único meio que eles têm de saber até o ano que eles estão vivendo, a hora que eles estão tendo. Enfim, a comunicação do rádio é a vida nesses rincões, nesse Brasil profundo, que, se não fosse o rádio, seria um continente apartado. Então, eu tive, por força dessas parcerias, tanto com o GTA quanto com o WWF, a oportunidade de viajar muito pela Amazônia, né? E isso faz toda a diferença, porque o Viva Maria me aproximava das mulheres através do Fórum de Mulheres, que foi criado, inclusive, nos auditórios da Rádio Nacional, porque a gente reunia ali para tirar estratégias
de comunicação para que a gente chegasse na Constituição de 88 com pelo menos metade das nossas propostas devidamente atendidas, né? Então, a gente fazia um lobby do batom. E Brasília era crucial nesse cenário, porque na hora de alguma votação decisiva, como a licença paternidade, que nos acusavam de loucas, imagina, desde quando licença paternidade, o que o pai tem a ver com essa história? E hoje sabemos que tem tudo a ver e é tão necessário. Então, nesses momentos, a gente tinha que estar lá, no ouvido do Alceni Guerra, para que a gente emplacasse esse direito, né, que hoje já se desdobra. Existem empresas que já estão pensando até em dar uma licença maternidade maior, cruzada com a licença paternidade, para que esse exercício, né, de ser pai e mãe possa ser igualitário. Então, no berço do Viva Maria, nasceram o Fórum deu luz a esse ativismo que criou a primeira delegacia especializada de atendimento à mulher em Brasília, o Conselho dos Direitos da Mulher também, eu mesma fui do Conselho Nacional no Ministério da Justiça em função dessa militância, e foram esses os nossos contatos mais íntimos, mais próximos, pessoas que até hoje estão ligadas nessa luta de afirmação e reafirmação dos direitos humanos das mulheres. Agora, na Amazônia, por força do gigantismo da região, esse território que tem tantas áreas de silêncio, e aí é preciso que você vá, como disse Milton na música, né? Você precisa, todo artista tem que ir aonde o povo está. E com rádio não é diferente, porque uma coisa é você falar de Brasília para a Amazônia. E eu quis sempre, desde sempre, inverter essa mão. Deixar que a Amazônia fale para Brasília. E isso você só consegue vivendo um pouco, né, do que acontece lá na floresta de Babaçu, por exemplo, vendo Dona Raimunda dos Cocos, Deus a tenha, já morreu faz 3 anos, mas, assim, vendo como quebra o coco, quais são as condições, como é que é a palha, como é que faz o mesocarpo, como é que pega essa farinha, enfim, é preciso você ter pertença, porque, senão, a sua fala fica desprovida de autoridade e de credibilidade, né? Porque as pessoas me reconhecem como a voz da Amazônia e tal, porque foram muitas as viagens e os encontros, né? Participar desses encontros, não só nas conferências mulher, mas nas conferências meio ambiente. Então, isso tudo, o rádio já tem essa condição de fazer com que você se torne quase que um, um parente, uma pessoa da família, né? Tem muita intimidade, até para falar de coisas muito íntimas, né? Como eu tenho milhares de cartas guardadas até hoje aqui, as pessoas se confessam, né? É quase um confessionário, né? Então, eu consegui esse resultado de uma comunicação transformadora, como, por exemplo, a Kênia Silva, Xinguara, Pará. Ela tentou alugar uma fita de vídeo numa locadora, que ela é trabalhadora rural, foi na cidade, tinha comprado um aparelho para fazer cinema em casa para os filhos, e foi negado porque, pelo simples fato dela ser uma trabalhadora rural, eles achavam que depois ela podia sumir com a fita, não voltar para devolver, e não deram esse direito a ela. Ela saiu de lá chorando e escreveu um poema. Eu sou uma Maria Quarqué, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo a pé. Então, ela me mandou esse caso, escreveu essa carta, me mandou esse poema, eu li o poema no ar, e a partir daí houve uma comoção, as pessoas se indignaram, ficaram solidárias, e ela, diante daquele sucesso da poesia, resolveu voltar a estudar. Hoje ela está na Academia Xinguarense de Letras, ganhou um prêmio pela REAF, que é uma rede do Mercosul para mulheres, e foi comigo para Costão do Santinho receber essa premiação, e isso deu a ela uma honorabilidade jamais experimentada, compreende? Então,
é esse rádio que transforma, essa comunicação que inaugura novos ciclos na vida das pessoas, é o que me interessa, é o que justifica eu estar até agora, do alto dos meus 72 para os 73 anos, né, insistindo em continuar vivendo o dia a dia radiofônico. Não sei se eu respondi. Sim. Mara, queria saber um pouquinho agora assim da sua prática mesmo, né? Como é que você conduz as suas entrevistas? Como é que você ali se aproxima das pessoas? Muitas vezes pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Que cuidados você toma? Como é que é a sua prática ali com os seus entrevistados? A gente tem, do ponto de vista metodológico, a gente tem o manual de jornalismo da EBC, que eu fiz a parte de gênero, raça e infância, porque eu também sou jornalista amiga da criança, né? Então, essas preocupações na preservação, né, da intimidade, esses cuidados, que ano passado você botava até criança com tarja, tarja nos olhos, estampando manchete de jornal, né? Então, a didática, ela passa muito pelo próprio fazer jornalístico, né? No meu caso, eu sempre recebo cartas com denúncias, seja no campo ambiental, seja no campo da sexualidade, mulheres que estão vivendo violência doméstica, principalmente. Hoje, muitas dessas histórias me chegam via WhatsApp, não é? E uma coisa que faz toda a diferença é o fato de eu estar tanto tempo, né, num único lugar, né? Estou na Rádio Nacional da Amazônia há mais de 40 anos, e isso me dá a possibilidade de ter esse pertencimento natural, porque eu estou na casa dessas pessoas diariamente, né? Então, não é pouca coisa. E aí, nasce o filho, casa o mais velho, enfim, você participa da vida. Isso facilita muito, né? Agora, existem casos onde a pessoa, por medo, é relutante, né? Então, o caso das denúncias mais sérias, que envolvem, inclusive, corrupção na prefeitura ou qualquer outra coisa. E aí é que entra essa bagagem, né? O fato de você ter esse compromisso selado com a sua voz e toda uma credibilidade que te dá, digamos, confiança para você poder fazer uma abordagem. Então, feito esse elo, né, você consegue tirar coisas, ouvir coisas e até gravar coisas que de uma outra forma não seria possível, né? Porque tudo passa, que não é um quebra-queixo que você faz ali e acolá, as pessoas, que você está achando essas sonoras tão superficiais. É uma coisa que sempre se aprofunda, né? A partir do processo, porque eu gosto de cobrir processos. Eu não gosto de fazer a instantaneidade, e na Amazônia isso acontece muito, né? O pessoal gosta do escândalo, as matérias, tem todo aquele aparato, aquela panaceia, é a espetacularização da notícia o tempo todo, aí acaba ali, você faz aquele murundu, vai embora, e a pessoa que ficou fica em maus lençóis, né? Então, uma coisa que eu sempre procuro fazer é atestar o meu compromisso de continuar com essas pessoas, a ponto delas plantarem uma semente, e quando eu volto lá, elas dizem, vem conhecer a Mara Régia. Quando eu vou ver, é o nome que elas deram para a árvore, que elas plantaram com aquela semente que eu dei. Então, você planta o coração das pessoas, e acho que nessa dimensão o rádio é único na comunicação. Isso na televisão seria quase impossível. Você não consegue ter esse nível de intimidade, porque o olho é devastador, né? Então, o ouvido é o sentido mais profundo, é o que faz do rádio esse veículo companheiro, que tanta gente diz, é o meu companheiro, é o meu amigo. Você não diz isso da televisão nunca, reparou? Então, faz toda a diferença. E eu quero sempre, enquanto tiver voz e vez, me manter fiel
a essa maravilha que é esse meio das ondas hertzianas. Mara, dá tempo da gente fazer uma última pergunta? Claro. Queria que você falasse, então, um pouquinho do que é notícia para você, porque você vem, né, com uma comunicação quase inovadora aqui, Sudeste, Centro-Oeste, trazendo essa voz da Amazônia, né? Então, como é que a gente define o que o jornalismo chama de notícia, né? Pois é. Para começar, a notícia sempre tem dois lados, né? Ou mais. Agora, nosso jornalismo está muito depauperado, né? O pessoal faz matérias aqui e ali por telefone, né? Não tem o olho no olho, não tem o sentir. Aliás, a nossa vida, né? A nossa vida está muito pasteurizada, né? A gente cada vez mais se ressente de uma troca verdadeira. Hoje você conta histórias, se emociona e basta um coraçãozinho no WhatsApp, né? Você não consegue mais decorar nem o telefone dos grandes e bons amigos que você tinha. A gente está se empobrecendo de uma forma absolutamente devastadora, né? É lógico que a tecnologia chegou, a inteligência artificial, idem, mas nada substitui o abraço daquela mulher que está sofrendo violência doméstica, nada substitui a alegria de uma mulher que sofreu o escalpelamento na Amazônia, de ter a sua primeira peruca, e você chegar numa associação com os cabelos que você recolheu da sua audiência, entendeu? Agora, a dor da gente não sai no jornal. Então, infelizmente, seja pela pauperização, você hoje não tem mais setorista, você não tem pessoas que cobrem temáticas e regiões especificamente, não é? Como no passado você tinha, né? Correspondentes aqui e ali, são pouquíssimos. E, por outro lado, né? Ou ao mesmo tempo, você tem essa visão de uma agenda de pautas, né? Que está sempre correndo atrás da economia e da política, né? E as questões da nossa gente, o feminicídio, por que recrudesce tanto? Porque você não tem o follow-up. Você tem a notícia de que o cara matou, estrangulou, esquartejou, fez, aconteceu, mas você não tem como é que esse cara está pagando esse crime que ele cometeu. Onde é que está essa informação para que seja exemplar? Então, não transforma, entendeu? Porque os grandes meios, eles fazem campanhas esporádicas diante de um aceno da ONU, ou mesmo Unesco, mas são pontuais, que é isso que eu te digo, que o rádio nos dá a condição de cobrir processo. Eu vim, no caso da Julieta, desde 23 de dezembro até ontem, dia 12 de janeiro. Então, são quase mais de 10, mais de 10 dias em torno dessa questão, dando todo o espaço que eu tinha para a cobertura desse caso, para tocar o coração das pessoas. Porque sem isso, não tem transformação possível, né? E ainda mais nessa carência que nós temos, né, de uma educação mais consequente, mais estruturada. Até nesse ponto, a gente está vivendo um momento de grande pauperização também, né? A qualidade dos professores, enfim, tudo junto e misturado. Então, para mim, notícia é o que tem em si, guarda em si, impacto na vida das pessoas, né? Então, você tem aí as mudanças climáticas, aquecimento global. Aí você tem como que está. Essa notícia pode se revelar e pode fazer de personagem aquela pescadora que não está tendo mais o pescado para ela. Aquela cena patética lá da boca do Mamirauá, a Tefé, Amazonas, onde eu estive tantas vezes, participei da primeira assembleia do Instituto Mamirauá, que tem justamente o compromisso em salvar os golfinhos, os botos, enfim, o peixe-boi, esses animais aquáticos. Então,
Aí você vê aquele estardalhaço, os botos estão morrendo, a temperatura do Rio chegou a 42%, o que inviabiliza a vida. Oh, meu Deus, que tristeza. Mas assim, vamos voltar lá? Como é que está vivendo essa população que ficou com a água contaminada? Não precisa ir muito longe, Yanomami, né? Voltaram os garimpeiros para lá, mas volta por quê? Porque sai da cena, não tem processo. Então, eu acho que, para resumir, é isso. Notícia é o que tem uma, digamos, uma pertença, um cordão umbilical ligado diretamente à vida das pessoas, ao impacto, ao serviço que você vai prestar, seja uma pessoa individualmente, seja uma coletividade, uma comunidade, esteja ela na Amazônia, onde quer que seja. Então, comunidades, inclusive internacionais, porque você está vendo aí questões ligadas à guerra que são uma atrocidade, né? E tudo assim, do ponto de vista político, manipulado todo o tempo. Você vê o que acontece em Gaza, como que os países estão se unindo em blocos para financiar uma mídia pró ou contra. Isso não é jornalismo, na minha concepção. Isso é manipulação vergonhosa, odiosa, e não por acaso a gente está nesse tempo tão obscuro da humanidade, correndo o risco, inclusive, de nos transformarmos em uma história como a que temos em relação aos dinossauros. Penso assim. A notícia precisa ser humanizada. O humano tem que estar presente todo o tempo. Isso é indissociável. Esse lead blocado, tão frio, que só comunica o que, quando, quem, onde, ele é muito pouco para um país das dimensões do Brasil e para uma população tão carente, e particularmente para esses 30 milhões de pessoas que estão passando fome nesse momento e para as situações de rua, onde Padre Júlio Lancelotti está aí sendo alvo de uma CPI. Isso é um escárnio, para dizer o mínimo.